Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei, prenúncio de meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos engodosos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Há uma liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram, são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar instrumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou eu de Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da Mãe Terra, que tenham todos a minha paz. Meu Pai, Senhor Deus, disse que apesar de cansativo, eu sempre devo reiterar, sempre dizer que ninguém pode subir de caminhões para o céu, que não fui de caminhões para o céu, e ninguém pode subir. Durante 2000 anos vos enganaram, dizendo que Cristo foi de caminhões para o céu. E agora a própria ciência prova que é impossível. Lá em cima a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Portanto, deixar isso bem claro. Para mim, cada vez que eu apareço em público, eu devo falar isso de novo, meu país, porque infelizmente uma grande quantidade de seres humanos, a maioria ainda está enganada. Então tem que dar ocasião aos seres humanos de começar a raciocinar dentro da lógica. E aqueles que têm mais de 7 neurônios funcionando, começarão a raciocinar e ver que foram enganados. Porque é muito difícil alguém aceitar: puxa, eu estou com 50 anos, 60, 70, fui enganado nesses anos todos. A pessoa tem dificuldade, então voltem para o Senhor. E também eu ensinei há 2000 anos
E quase ninguém usa o que eu ensinei, o principal que eu ensinei, para ter conexão diretamente com o Pai. Eu ensinei que deveis orar no quarto com a porta fechada. Eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo, o que passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Portanto, é importante que saibam que a maioria pensa que tem que sair de casa, sob chuva e trovada, tempestade, encrencas, perseguições, e lá ouvir um malandro falar Jesus, 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 no templo farisaico, e construíram o dinheiro suado dos pobres obreiros. Então, lembrando sempre que eu disse que para orar no quarto, porta fechada, e avisei que antes de mim viriam os falsos profetas, os falsos religiosos, porque religião não tem sentido. A seguir eu explico. Portanto, eu disse, orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Que eles vieram em meu nome antigo, absoluto Jesus, gritam nas esquinas, nos templos, aleluia, sangue de Jesus tem poder, e vão enfiar a mão no bolso dos que acreditam nele, e chantageiam 10% do salário. Tudo isso é pecado grave perante o Senhor. Agora, de qualquer maneira, qualquer dúvida, eu vou abrir minha palestra para questionamento. Podem perguntar o que é necessário. Posso fazer? Pode falar. Davi, pode dizer qual pastor está andando certo nos teus caminhos? Para ser bem franco mesmo, o único pastor que eu vejo que anda certo é esse que faz guarda, que o pastor, meu irmão, vocês riem, mas é sério, que eu não deixei nenhum pastor, não tive pastor. Esse é o único que eu vejo que é ortodoxo. Ele sai, circula durante a noite e faz guarda. Então, todos eles inventaram esse título para surrupiar as pacas economias dos operários. Porque, inclusive, se eles roubassem só quem tem bastante, mas o principal alvo deles é o obreiro, o operário, que trabalha de sol a sol. Às vezes pega um ônibus, vai para o outro lado da cidade, trabalha, de noite chega cansado, no final do mês tem que dar 10% daquele pouco que ele amealhou para um vigarista que está lá engravatado, se dizendo servo de Cristo, pastor, etc. Não deixei pastor, não deixei bispo. Bispo também só reconheço aquele que serve na madrugada para coletar urina. Bispote, só aquele. Bom, vamos lá. É de rir, mas é lamentável o que eu estou falando, que inventaram tudo isso aí para enganar o povo. Eu venho de uma longa história, para aqueles que estão chegando agora, eu tenho mais de 50 anos de vida pública. Faz mais de 40 que eu digo ao mundo quem sou. Passei por todos os processos judiciais imagináveis, passei por mais de 40 de detenção sem jamais depender de advogados. Numa noite só em Paris fui detido 3 vezes numa noite, e depois foi a cidade, o país, a França, o primeiro país do mundo a dizer num dia de noite, às 8 horas da noite, na antena do Cristo é revenu sur la terre, e me mostrou eu com o povo nas praças públicas. Tenho todos a minha paz. Qual é a pergunta? Posso fazer? Pode. Nerinho de Santa Luzia, Pernambuco, pergunta: se somos da mesma origem, por que algumas pessoas nascem deficientes? Sim, mesma origem, mas é bom, é importante essa pergunta. Muito difícil, mas eu tenho que responder. Porque espero que Deus inspire, ilumine todos que me ouvem. Aí está a prova, quando alguém nasce deficiente, a prova da reencarnação, da pré-existência da alma. Porque se não fosse verdade, se não tivesse a pré-existência da alma, então Deus estaria cometendo uma injustiça, fazendo uma pessoa nascer com deficiência e os outros tudo normais. Então aquela pessoa que nasceu com a deficiência, é difícil de explicar, mas sou obrigado a dizer, porque ela vem resgatar um pecado karmático que ela cometeu na outra vida, na anterior encarnação. E os que me ouvem, seja deficiente ou não, compreenda que eu estou aqui explicando como é que funciona a lei de Deus. E quero deixar bem claro de novo, frisar de novo, me aponte em uma outra forma de justificar essa pergunta, sem ser que existe a lei do karma e a lei da reencarnação,
Reencarnação é uma palavra moderna, faz uns 300 anos, mas a pré-existência da alma sempre existiu. Então, ontem mesmo eu já falei também, não me custa falar de novo, que até o século IV, até o século VI, a reencarnação era usada na Igreja Romana, mesmo na Igreja do Constantino. Só no século VI, que o imperador Justiniano, obediente à Marafona, mulher dele, que suprimiu, reuniu uma meia dúzia de bispotes lá e suprimiu a pré-existência da alma da doutrina cristã, das leis da igreja cristã. Quero deixar claro, quem estiver duvidando disso, se quiser, vai estudar a história. Vai ver a história onde o imperador Justiniano, a esposa dele, essa que induziu ele na alcova a fazer essas mudanças, era a Teodora. Quem quiser vai estudar a história e vai ver que tudo que eu estou falando é verdade. No outro dia, mais adiante, tentarei explicar melhor. Se alguma dúvida paire, me perguntem. Posso fazer? Pode. Jonas Santos da Silva pergunta para o Henri quem ele acha que vai ser o anticristo. Sou de Nova Viçosa, Bahia. Quem eu acho que vai ser o anticristo? Todos, a princípio de conversa, para explicar bem a ele, todos que são contra mim já são um anticristo. Todos. Pastor, essa gente toda que vive chantageando o dízimo do salário dos operários, esses vendedores de falsos sacramentos, porque eu disse a ele, não, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus 10, versículo 8. Portanto, ninguém vai vender sacramento sem ser estelionatário, porque eu disse, dai de graça o que de graça recebestes. Nenhum sacramento tem valor se não tiver, se for com preço. Reitero uma vez mais, Mateus 10, versículo 8. Mas repita a pergunta. Ele falou, pergunta para o Henri quem ele acha que vai ser o anticristo. Pois é, só para concluir, o anticristo, existe eu sei o que ele quer perguntar, existe na mídia, não é por aí alguém falando que vai vir um anticristo, que vai dominar todo mundo. É mais ou menos isso, né? Pois é, isso não existe, já existe, são os anticristos, anticristo, né? Anticristo. Todos os donos de religião são anticristos, que usam justamente o meu nome antigo obsoleto Jesus para amealhar lucros. E então eu estou aqui, meu pai me mandou com um nome novo, Henri, que é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, e daí eles ficam contra mim, porque eles olham, vem aqueles que sabem da história, que conhecem a história, sabem que em mim tudo é legítimo, aqueles que sabem, já faz mais de 40 anos que eu digo ao mundo. Olha, eu percorri todos os países da América Latina, falando nas praças públicas, depois passei vários países da Europa, fui expulso da Inglaterra e na França, onde vivi 7 meses. Depois eu consegui, os franceses começaram a abrir os olhos e eu vivi durante 7 meses lá. Eu voltei ao Brasil em 81, aí que eu percorri todas as capitais brasileiras e principais cidades, falando ao povo nas praças públicas. Já quando cheguei em Salvador, na Bahia, a primeira praça pública que eu falei foi na Praça da Piedade, que chama Nossa Senhora, mas eu considero Praça da Piedade. E assim eu fui falando de capital em capital em todo o Brasil. Então, em todos os lugares, sempre encontrei os anticristos. Para um anticristo só, aí é uma dose muito elevada. Tem que ser vários. Para ter um anticristo só, tem que ter um só que conseguisse que todos ficassem contra mim. Mas não em todo lugar, em todo país que eu estive, sempre teve algumas pessoas que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir, que me reconheciam pela minha voz, que me reconheciam pelos meus atos e que compreendiam a minha missão difícil, que é despertar as consciências para as leis divinas. Qual é a outra pergunta? O Uri está perguntando até que... Quem? Uri está perguntando até que série você estudou. Interessante. Eu estudei 3 anos na escola pública. O primeiro ano no Colégio Estadual Pedro II, em Blumenau. O segundo ano numa escola, a família mudava de endereço e eu tinha que mudar de escola. Segundo ano numa escola mista municipal, no bairro da Velha, em Blumenau. E o terceiro ano, que foi o último, no Adolfo Conde, no grupo escolar Adolfo Conde. Fora isso, não estudei, porque eu sou teodidata. Eu estudei, sim, antropologia, biologia, mas com a orientação do meu pai. Eu que me fez conhecer tudo. Estudei sociologia com cobaias vivas. Como?
Nas prisões, fui preso, cada vez conhecia melhor como é que são os gêneros humanos. Estudei como é que vive a vida, dormi na favela, não porque precisasse, mas porque meu pai disse que eu tinha que dormir lá para poder compreender melhor, tanto na Bahia, dormi na favela, como no Rio de Janeiro, para compreender, para analisar, para conviver com eles, aí formar um juízo. Há 2000 anos, dos 13 aos 30 anos, que ninguém sabe, que a Bíblia não diz onde estive, eu estava conhecendo as misérias do mundo, eu estava conhecendo os pecados, estava vendo tudo de perto. Tanto é que há 2000 anos, ninguém consegue imaginar, mas os que raciocinam, portadores de mais de 7 neurônios funcionando, compreenderão que se eu não tivesse estado em Jerusalém, na minha adolescência, antes dos 30 anos, eu nunca teria autoridade para fazer o que eu fiz quando cheguei em Jerusalém depois. Por que que eu discuti os vendilhões do templo? Por que eu sabia que ia ter um local de cambiar dinheiro, uma casa de câmbio lá na porta do templo? Por que espalhei tudo? Porque eu sabia, eu vi todas as maracutaias, todas as sem-vergonhices que eles faziam com as pessoas na porta do templo. Para entrar tinha que pagar. De uma forma ou de outra, mas tinha que pagar. Sempre ligando, você tem pecado. Quem não tinha pecado? Todo mundo tem pecado. Então na porta eles queriam saber quem pecou. Cada um tinha que dar ou uma vaca, um boi, como nem todo mundo tinha boi e vaca, tinha que dar o valor de uma vaca, ou de um boi, ou de um, sei lá. Né? Então, só para terem uma ideia, assim eu conheci tudo de perto, para eu saber que todos eram pecadores. Quando trouxeram Madalena, é porque eu vivi no meio deles. Quando eu disse, aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, porque eu tinha visto como eles são, tinha vivido no meio deles, sabia que aqueles velhotes lá, que eles fizeram tudo com raiva dela, porque ela não olhou para ele. E os jovens não deu confiança. E os jovens, é claro, foram com as pedras, pegando as pedras, seguindo o exemplo dos velhos. E daí, por isso que eu disse, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí, por que ninguém atirou? Todos eram pecadores. E por que eu sabia que todos eram pecadores? Eu não podia achar que tinha um santinho, não, porque todos estavam imbuídos, impelidos pelos desejos carnais, pela fraqueza da carne, essas coisas todas, que Deus me fizera compreender, conhecer antes do jejum há 2000 anos, e agora de novo. Eu tive que conhecer de perto, saber como é que funciona. E quem duvida disso, quem achar que não é verdade o que eu estou falando do passado, então vai lá na Bíblia ver, que está lá escrito assim, animai-vos, eu venci o mundo. Como é que eu podia vencer o mundo se eu não estivesse antes a mercê do mundo? Meditem, raciocinem, meditem, Deus há de vos inspirar e compreender. Para aqueles que conseguem funcionar com mais de 7 neurônios ativos. Tenho todos a minha paz. Tem muitas perguntas que me esperando. Clóvis, eu já tinha antes dela. Clóvis, aonde o Henry será sepultado quando falecer? Interessante a pergunta, está vendo? Está falando esse tempo. Eu venho aparecer muito agora na web, porque saiu uma mentira para o Brasil todo, dizendo que eu tinha morrido. Primeiro, uma vez, disseram que eu morri lá na Colômbia. E depois, agora, disseram que nem faz um ano. Aí meu pai disse que eu tenho que reaparecer para saber que, né? Então, aonde eu vou ser enterrado quando eu desencarnar? Quando eu desencarnar, meu pai disse que eu vou para a minha mãe terra. E é óbvio que eu vou ser enterrado no lugar onde eu desencarnar. É óbvio. Né? Então, quer dizer que não vou procurar por aí um lugar especial para mim. Obviamente, o óbvio é que será dentro da cercania do reino de Deus. Posso fazer? Fábio Oliveira, de Contagem, Minas Gerais. O apóstolo Paulo e Pedro reencarnaram? Estão entre nós? Sim. Então espera um pouquinho, só que eu esqueci de falar uma coisa aqui sobre quando eu vou. Antes desse dia que ele me perguntou ainda há pouco, eu tenho que estar com o cabelo branco da cor da neve, disse o Senhor. Ele está previsto em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, não é isso? Está muito bem, então agora eu vou responder. Repita de novo. Fábio Oliveira, de Contagem, Minas Gerais. O apóstolo Paulo e o Pedro reencarnaram? Estão entre nós? Mas é óbvio, todos têm que reencarnar. Todos têm que reencarnar. O Pedro, o Paulo, eu não encontrei com ele fisicamente. E nem apóstolo foi, né? Não, nunca fui apóstolo. Aliás, um charlatão, eu não tive o desprazer de encontrá-lo, porque há 2000 anos induziu as pessoas que estavam em busca de saber de mim,
que ele era, muitas vezes ele dava a entender que ele que sabia o que ele sabia mais que eu. Então, inclusive, ainda dele, só para completar, quem quiser ler, quem gosta de ser escravo do Paulo, vê lá em... Tem um lugar onde está escrito que ele confessa que ele é... Mentiroso. Como é mesmo, né? Romanos 3,7. Romanos 3,7, onde o Paulo confessa que é mentiroso. Ele disse, com as minhas mentiras, eu enalteço a Deus porque me julgais pecador. Então, quem quiser acreditar no mentiroso e seguir o mentiroso, faça bom proveito. Mas eu, na minha opinião, quem raciocina, quem tem a cabeça saudável, não vai querer seguir atrás de um mentiroso, nem seguir a doutrina de um mentiroso. Vamos lá, segundo, quanto ao Pedro. O Pedro, creia ou não, ele renasceu em São Paulo, no Brasil, e ele foi, quando eu cheguei ao Brasil, em 1981, encontrei com ele lá em Curitiba. Ele foi delegado de polícia, foi juiz de direito, e ele foi ungido pelo meu Senhor para ser o fundador da SOUST. Então, na fundação está lá o Dr. Edson Sentanini, e ele foi marcado com sangue para saber, para que todos, pelo menos durante Deus, soubessem que ele era o Pedro. Eu só fiquei sabendo disso quando o Senhor marcou ele com sangue, quando ele estava no hotel lá em São Paulo, quando eu ia dar uma entrevista. E aí, é uma história muito comprida. Quem quiser vai ler os livros, onde está tudo explicado. Diga onde é que estão os livros. Os livros para baixar em PDF gratuito estão nos sites henricristo.org.br ou henricristo.net. Aí, só para finalizar, ele dedicou a vida dele, o Pedro, depois que me encontrou, ele ficou acompanhando todos os detalhes jurídicos, porque eu tinha um processo de falsidade ideológica contra mim aqui no Brasil, que se arrastou uns 10 anos, e ele acompanhou tudo até chegar no Egresso Tribunal de Justiça, onde, no dia 24 de outubro, o Egresso Tribunal de Justiça decretou, através de um venerando acórdão, que meu nome é Henrique Cristo. Até então eu via aqui como uma pátrida, e ele era o que me assistia juridicamente. Vamos lá, qual é a outra? Posso fazer? Juliano Italiano, de Tapetinga, São Paulo. Uma pergunta. Tem saudades do Padre Quevedo? É verdade que eles eram amigos? Quem falou isso? Juliano Italiano. Não posso ter saudade dele. Eu nunca falei com ele fora do ar. Eu disse bem claro para ele que identifiquei ele. Ele não pôde dizer que não, que ele era o Tomás Torquemada, renascido. E daí veio para cá. E tem umas coisas curiosas nele, já que me fizesse a pergunta. Lá na Espanha, ele nasceu na Espanha também. Lá na Espanha, Tomás Torquemada era tido como caçador de hereges. Enigmas. Não, de hereges. Ah, sim. E aqui no Brasil, durante um bom tempo, a maior televisão daqui usou ele como caçador de enigmas. Olha só, tem umas coincidências das porras, né? Então, de qualquer maneira, eu me encontrava com ele. A primeira vez foi na Faculdade de Filosofia de La Paz, onde ele estava mentindo para os estudantes. E eu fui obrigado, porque tinha uma mulher da sociedade que pediu que eu fosse lá, para comprar um ingresso, para que eu fosse lá e os meus auxiliares, para ver como ele estava mentindo. Daí eu fui obrigado a desmentir ele publicamente. Ele ainda veio depois lá me visitar no Hotel Glória, onde eu estava hospedado. E depois aqui no Brasil, o primeiro encontro porque não fui eu que nunca promovi encontro com ele, sempre era Miriam. Então lá em Curitiba, ele teve vários encontros comigo. Ele sempre parecia de um boi. Depois que eu desmascarei lá em Curitiba, que eu disse que ele era o Tomás Torquemada, ele ficou sem chão e passou a vir só porque não dava um cachê. Em São Paulo, no SBT, na Rede TV, ele vinha lá de novo, como alguém que vinha pelo cachê, porque ele perdeu o crédito. Antes ele reunia os estudantes, dava curso de ilusionismo, dizendo que era para psicologia. Depois que eu desmascarei, ele não teve mais essa mamata. E ficou. Mas que o Senhor misericordioso tenha sua santa paz, porque uma única coisa ele fez correta aqui na terra, pelo que eu vi. Única. Que ele reconheceu que o sudário era verdadeiro, mas não precisava dele, porque a autenticidade não precisa de testemunha. Mas só para ver que uma coisa, pelo menos, ele foi coerente. Tenho Deus da minha paz. Posso fazer? Raimundo Luciano de Guimarães, Maranhão. Henri, há 2000 anos você disse a um jovem rico: venda tudo o que tem e dê aos pobres.
Esta afirmação cabe também aos religiosos e pastores que acumulam riquezas? Obrigada. Bom, eu nem tenho oportunidade de dizer isso para eles, porque eles são tão gananciosos, mas tão mesquinhos, que jamais eles fariam qualquer coisa e davam para os pobres, e isso eu posso provar aqui agora, que jamais daria para os pobres. Por quê? Porque eles sugam dos pobres as parcas economias para sustentar o luxo deles. Eu interroguei vários, em vários lugares, tive que interrogar os escravos, os evangélicos, que chamam de evangélicos, porque se comportam igual um jegue e deixam ele ser, em nome do evangelho, montado nele. Montado, que eu digo, nas economias deles. Então, em vários lugares eu desmascarei eles. E vi como é terrível, são impiedosos. Esses tempos atrás eu falei aqui, numa cidade chamada Bica, em Minas Gerais, que um pastor desse sem vergonha, da Igreja Universal do Reino do Demo, disse para a mulher que tinha comprado uma máquina de costura, para costurar, para viver disso, disse que ela podia dar a máquina, ela tinha a prestação da máquina, disse que ela podia dar a máquina para ele, que ela não precisava mais costurar, que Deus ia abençoar ela com abundância. Daí o próprio comerciante que vendeu a máquina para ela, a prestação, é que veio contar para mim que ele era integrante dessa igreja. Eu fui explicar para ele, e para quem quisesse me ouvir, que isso é um estelionato. Inclusive, a chutagem do dízimo, se fosse para levar a sério, ela viola o artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Mas todo mundo faz vista grossa, religião. Então religião. Vamos lá, infelizmente tenho que voltar a falar de religião. O que é religião? A palavra vem do latim religare. Muito bem. Então, a opinião dos que ignoram e dos que gostam de enganar, religioso é alguém que religa o homem com Deus. Não é assim que eles pensam? Então me diz que Deus é esse, porque meu Pai, Senhor Deus, é onipresente. Ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. Não podeis fugir de mim na hora de cometer um pecado, um delito. Então por que precisais de um malandro, um espertalhão para vos religar com ele? Não tem sentido a religião. Então é bom que saibam, eu sei que tem muitos acostumados, é cômodo, mas só tem um detalhe. São os religiosos, entre aspas, religiosos, que inventaram pecados, inventaram castigo para o pecado. Se alguém for estudar a fundo a história da humanidade, estudar antropologia, biologia, tudo que eu estudei, vai perceber, eu estudei, note bem, com o auxílio do meu pai, porque eu sou teodidata, na escola eu estudei só 3 anos. Eu fui nas universidades, sim, inclusive eu estive em todas como convidado. Aqui já tive na UNB 2 vezes, em São Paulo estive na USP e na FAP, sempre convidaram para palestrar, fazer estudar. Então, quer dizer, eu sou a favor dos estudos, só que eu quero deixar bem claro que não tem sentido a palavra religião. Por isso que eu mando estudar história para compreender. Não tem sentido. Se for alguém analisar com sinceridade, honestidade, a história, vai perceber que todas as religiões nasceram pela ambição. Venha de onde vier. Sempre alguém queria dominar quem? O povo. Sempre dominar o povo. Então, quem quiser entender, entenda. Eu quisera poder falar só mas Cristo era mansinho. Sim, era mansinho, mas me crucificaram. E agora eu sou obrigado a falar a verdade, gostem ou não, a quem doer. Meu pai disse que eu sou obrigado a falar a verdade. E a verdade é uma fera perigosíssima, que quase ninguém gosta de ver a solta por aí. Mas eu sou emissário da verdade. Tenham todos a minha paz. Posso fazer? Marcos, Inge, antes de você ter a revelação que você é Cristo, você seguia alguma igreja? O que pensa sobre ela? Mas eu acabei de falar o que eu penso das igrejas, né? Por que eu posso falar? Mas ele queria mais saber, acho que se o senhor tinha alguma... Por que eu posso falar? Vou falar assim, calmamente. Eu vou falar que eu fui criado por um casal de camponês e eles depois se tornaram operários, já que quer saber, eu vou explicar. E eles eram católicos. Ele fervoroso. Ela acompanhava ele. E é claro que então me levaram a catequese. Aprendi a tomar a comunhão turco.
quando menino. Eu sei que meu pai perguntou tudo isso para poder ter autoridade de falar agora. Eu vi como é que funcionam as coisas. Até ali dentro das igrejas, eu vi como é que funciona o tratamento de distinção de acordo com a posição de cada um, posição social. Então eu tive que passar por tudo isso, sim. Mas eu depois, mais tarde, antes de jejuar, antes de meu pai revelar quem sou, isso aconteceu em 79, em Santiago do Chile, mas antes disto, igual que há 2000 anos, dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde eu estive então conhecendo tudo. Tive a ocasião de ser, conviver com pessoas, e daí eu analisei, e fui convidado em vários lugares, e fui analisando tudo. Em 1969, eu, obediente à voz poderosa que sempre me comandou desde criança, eu entrei na rádio Princesa de Francisco Beltrão, no Oeste Paranaense, e comecei a falar. Depois disso, passei por centenas de rádio e televisão, e em Santiago do Chile, eu tive a revelação. Mas isso é uma história muito comprida. Não vou enumerar, tudo está escrito em livro. Lembrando que eu estou há mais de 50 anos de vida pública e faz mais de 40 que eu digo quem sou. Então, tem os livros já escritos gratuitamente. Não temos comerciais. Podem dizer onde é que podem obter. Está no henricristo.org.br ou henricristo.net. Podem baixar graciosamente os livros Despertador Explosivo e todas as literaturas concernentes à história de Henrique Cristo. Pronto, então daí cada um. Agora pode falar. Posso falar? Pode. Felipe, de Goiânia. A visão do apóstolo João sobre o Apocalipse é verídica? O João, eu aproveito isso para dizer que o João foi o único discípulo que não me traiu. Pensando que foi só Judas, não. Os outros discípulos também tiveram seu momento de fraqueza, quando me viram manietado, sem a minha vestimenta. Olha, onde é que nós acreditamos nele, era um impostor, desde quando que Deus ia permitir que o filho dele fosse, ficaram assim. Muito bem. Então, a pergunta... Ele perguntou se a visão do apóstolo João Isso, no Apocalipse é só para completar, porque o assunto é mais longo. Não, João foi o único discípulo que ficou comigo até o fim, até na hora da crucificação ele estava lá. Eu disse a ele, a Maria, mulher, toma teu filho e toma lá tua mãe. Pode ver na Bíblia, está escrito, porque estava lá até o último momento. E os outros não, os outros se perderam, etc. Daí mais o Pedro, porque eu disse que tu és Pedro e sobre esta pedra ele ficaria em minha igreja. Então ele, pelo sim, pelo não, todos eles, à exceção de João, tiveram morte trágica. O João, o único que envelheceu para, inclusive, fazer o Apocalipse. Nota bem. No restante, quem quiser pode ler, analisar bem a história completa, a minha de agora. Uma coisa que eu falei várias vezes aqui, não falei aonde, que há 2000 anos, antes de eu ter a revelação, antes de eu vir reencarnar a 2000 anos, que eu também reencarnei a 2000 anos, estava previsto sobre minha vida há 2000 anos. Uma virgem conceberá e dará a luz a um filho, ele se chamará Emanuel, e comerá manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. Isaías 7, versículo 14. Correto, pensar? Sim? Isaías 7, 14. Presta atenção no que eu estou falando. Então, daí, veja bem que dos 3 aos 30 anos que a Bíblia não diz o ensino, e por que comerá manteiga e mel? Para aqueles que não sabem ou não raciocinaram ainda, é que a manteiga era feita de leite coalhado que é azedo, e o mel doce. Então estava previsto que eu ia ter que conhecer as coisas azedas e doces, para poder compreender. Aí que onde dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não disse onde é que eu estive, o que fiz, e agora estou obrigado a dizer para que todos se acordem. E por esse motivo que João Batista disse, e foi me batizar, e quando eu disse que não queria, ele disse, não, é necessário. E eu disse, é necessário. Quando ele disse assim, e eu disse, não, é necessário, porque eu sabia que tinha que me purificar do mundo profano que eu vivi. E como prova, mais uma vez, para aqueles que duvidam que eu vivia uma vida profana dos 13 aos 30 anos, como prova eu lhes faço ver lá na Bíblia, onde está escrito que eu disse, animai-vos, eu venci o mundo. Como eu diria que eu venci o mundo se eu não tivesse antes a mercê do mundo. Uma pausazinha agora. Uma aguinha. Posso ler um comentário interessante? Não, comentário não? Tá. Não tem Pergunta então. Sandra,
Henri, porque a lei da causa e efeito está cada vez mais rápida? Ou será só impressão minha ou está realmente tudo muito acelerado? Tudo muito acelerado. Cada vez mais, cada vez, até o tempo parece, olha no redor é tudo igual. Mas na vida, no dia a dia, no cotidiano, parece que o tempo diminuiu, como estava previsto. Bem, quem é que quer fazer o comentário? É uma pessoa que está desde o início junto aqui na live, Evanira Mendes. Ela falou assim: fui fazer visita na Igreja Universal, tentaram pegar minha moto, me xingaram, eu não dei minha moto, saí. Então está explicado, por isso que eu tenho que deixar. E ela está desde o princípio, Senhor. Então isso aí está um exemplo daquilo que eu falei, do pobre costureira que comprou uma máquina de costura. Imagina se ela queria ganhar o dinheiro dela fazendo costura. E o sem vergonha do pastor disse assim que ela desse a máquina, que daí ela ia ganhar mais dinheiro do que costurar. Anda. Bom, pode fazer agora? Não, Maria, mas tu fizeste a pergunta aquela hora, não? eu só fiz. Não. Então deixa Você faz ela hora na que- vez já, assim, vou fazer. Tá, Maria de Oliveira Silva, você crê na Bíblia Sagrada? a Bíblia é sagrada sim, mas há que compreender o que eu vou falar agora. Como é o nome dela? Maria de Oliveira Silva. Pois a Bíblia é sagrada porque ela carrega em seu bojo o maior número de itens da lei sagrada. Todavia, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo, só com a inspiração do Pai, podereis compreender o que está lá na Bíblia. Ao contrário, se você for ler a Bíblia sem a ajuda do Pai, quiser levar ela ao pé da letra, pode te tornar um assassino ou uma assassina. Porque lá na Bíblia está escrito que Jesus é inspirado por Deus, por ordem de Deus, matou mulheres e crianças. Então tem que pedir a Deus, ao Pai, a assimilação para compreender. Também lá está escrito na Bíblia que com o consentimento divino, Ló fecundou as filhas. Então tem que pedir ao Pai inspiração para não sair por aí fazendo coisas, dizem as asneiras, como fazem os evangélicos e os falsos profetas que andam com a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante. Quer dizer, agora eles andam com tablet debaixo do braço, porque agora a Bíblia já está obsoleta, eles têm uma Bíblia dentro do tablet. Quem é que está pedindo mais? Glaucus Calisto, de Macapá, Amapá. Surgirá uma religião oriunda de Henri Cristo? Religião não. O reino de Deus, existe a escola mística, que está dentro do reino de Deus, sediada aqui em Brasília. Então as pessoas que querem descobrir o Pai, descobrir o caminho do Pai, serem instruídos por Ele diretamente, leiam o que eu deixei escrito, que está disponível gratuitamente. Diga mais uma vez onde é que está No escrito. site henricristo.org.br ou henricristo.net. Os livros. Livros Despertador Explosivo, volume 1 e 2. Então, Você pode baixá-la graciosamente. então a pessoa vai ler, vai compreender tudo. Claro que você pode me visitar aqui, seja bem-vindo, mas tem que marcar o dia e hora, porque a porta é estreita, como está na Bíblia também. Às vezes eu posso não estar aqui, não tem que. Cara que quiser me visitar, os que estão aqui comigo um dia me visitaram também e se tornaram discípulos e discípulos. Enfim, cada um tem a lei da igualdade no reino de Deus está sempre em vigor. E consiste tão somente em distribuir-se desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. Essa lei já ensinei há 2000 anos sinteticamente quando eu proferi a parábola dos talentos. Que tenham toda a minha parte. Posso fazer? Responder mais uma pergunta depois. Posso fazer? Vai. Stanley, de Singapura. A divindade divina habita dentro do seu corpo ainda? Você é 100% homem, 100% Deus? Aí é que está o equívoco. Eu nunca fui Deus, nunca. Divindade divina não existe. A divindade já é divina. Né? Então, é lógico, se é divindade, Deus é divino. A única divindade que eu reconheço é Deus. E eu sempre fui há 2000 anos servo dele, mas não ele. Querem ver uma prova bíblica que eu disse assim, de ser mestre, bom mestre? Eu não sou bom. Eu disse, meu pai é bom, ele é que faz as obras. Portanto, nem eu fiz nenhum milagre, ele que faz as obras. Essa é a realidade. Então, eu vejo que é a melhor das intenções, que ele quer entender, mas eu nunca... Isso aí é porque disseram, muitos disseram durante esses 1000 anos, que eu dizia que era Deus, e nunca disse. Disse assim, quem me vê, meu pai. Aí penso que eu disse que era Deus.
Eu pergunto a vós, se algum de vós olhar no espelho lá, pega o espelho na tua casa, vai dar uma olhadinha e vê se tu não vê teus olhos abertos. Se vê e vê que tem algo dentro de teus olhos, está vivo, então Deus está em ti, porque Ele é onipresente. Então, ninguém me disse, quem me vê, seu pai, eu dizia que sim, porque enquanto teu sangue está fervendo na veia, pega a tua mão assim, sente aqui, então, porque Deus está ali te aquecendo, não existe ninguém se movendo sobre a terra, senão com o poder de Deus, porque é onipresente. Inclusive, quero deixar isso bem claro, por este motivo que eu digo religião, quando é equívoco, embuste, religar com Deus, por quê? Se Deus está em ti, como é que alguém pode ter a prepotência, o atrevimento de dizer que vai te religar com Deus? Quem é esse alguém? Então, há 2000 anos eu disse, ensinei a lei, tudo, mas sempre falei do Pai. Inclusive, a maior prova também que eu não mandei ninguém ser religado por Deus. A maior prova está que eu disse que tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em certeza de ver os passos e te abençoes. Mateus 6, vocês podem ver que eu não mandei na igreja orar. Isso é mentira. Eu não mandei orar na igreja, mandei orar na sinagoga, mandei orar no quarto, a porta fechada, a tua intimidade com o Pai. Por acaso, algum de vós que me escuta vai num clube ou em algum lugar público para ter relações carnais com sua companheira ou seu companheiro? Não. A coisa íntima é no quarto. Então, com o Pai Celeste, é muito mais importante que ele ter íntimo só contigo e Ele. Sem ter, claro que pode dizer, mas eu invoco a Deus aqui sim. Eu invoco o Pai para abençoar os que estão comigo. Mas a minha intimidade mesmo, as coisas íntimas minhas, eu falo só eu e Ele. Quem quiser entender, entenda. Só que essa questão que ele fala que se o senhor é 100% homem também não é real, porque o senhor não é homem. Sim, eu sou filho do homem. Desumanizado. Quem quiser ler toda a história minha, vai perceber a minha condição. Por que eu disse a Deus que eu sou filho do homem? Eu nunca disse que o homem. É melhor ver, eu não vou ler o livro agora para ninguém. Quem quiser pode ver, até nos livros estão ali escritos explicando a minha condição biofísica. Bom, agora começamos. Só uma pergunta não ia fazer. Clóvis pergunta, Henri, por que você não se candidata à presidência? Porque eu vim com o mandato do Pai. Já muitas pessoas perguntaram se eu não posso me candidatar a nada. Eu obedeço ao meu Pai, não tenho ambição pessoal, não tenho interesse em nada. Unicamente em cumprir a vontade dele e ensinar o máximo possível para os habitantes da terra, os terráqueos, como é que fazer para se comunicar com ele. Essa é a minha missão. Mais importante. Posso fazer uma pergunta? Depois eu vou pedir uma bênção. Felipe César, de São Bernardo do Campo, pergunta sobre a conversa dele com Nicodemos. Como? Pergunta sobre a conversa dele com Nicodemos. Há milênios, o que o senhor conversou com Nicodemos? O Nicodemos era um velho cheio de fantasia e o senhor tentava conversar com ele, ele não assimilava. Então não foi conversa, foi um... Não, o senhor disse que ele tinha que nascer de novo. Isso. Mas justamente o Nicodemos, agora eu entendi a pergunta. Queriam saber por que eu disse a palavra, a resposta é uma palavra só, uma frase. Que ele tinha que nascer de novo. Aí ele disse, por acaso eu já velho, botar o vento da minha mãe, eu disse, quem não nascer de novo não pode comer o reino de Deus. Porque ele era um fanático, tá? Que também pertencia ao clubezinho daqueles que eram contra o que eu falo, só que ele tinha as dúvidas. E daí onde que eu tive que explicar para ele, que para ele compreender, como é que ele ia compreender que eu estava lá, e que eu enviado de Deus, que eu estava conhecendo as leis, mais que eles que estavam estudando a Bíblia, etc. Não dá. Então, tu tem que se nascer de novo. Quando ela fez essa pergunta, eu até fiquei assim, mas peraí, conversa minha com Nicodemos, não tive conversa. Apenas ele me abordou, eu disse o que ele tinha que fazer e pronto, terminou, né? Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? João Vieira de Portugal. Lúcifer é o demônio ou o portador da luz? Porque em latim, Lúcifer significa portador da luz. Por supuesto, como se diz em espanhol, eles queriam dizer, aludir, que Lúcifer era de luz. Então, na verdade, Lúcifer, até nisso, até por acaso, vocês acreditam que o demônio ia sair por aí querendo fazer a cabeça de vocês, dizendo que ele era do mal? Não, ele quer dizer que ele é luz, ele tinha que falar que ele é iluminado, que ele é a luz, a própria luz, não? Lúcifer. E eu já vejo 6 igrejas, que até mesmo na igreja romana eles usam, como na igreja
Constantino. Do Constantino, eles falam muito de... Entende? Não tem sentido. Entende? Bom, eu vou agora pedir para uma bênção. Se puder, eu pedir uma bênção. Todos que estão me ouvindo vão me ouvir aí passar umas palavras antes da bênção. E o convite está feito para um outro dia nos reencontrar. Eu estou aqui, quero explicar para todos ainda antes de tudo, por que eu estou reaparecendo volta e meia. Porque meu pai disse que eles ficavam dizendo que eu morri, então que eu tinha que reaparecer. Porque eu tinha cansado, eu vou lhes dizer, cansado de ir nas televisões, sempre eu via aquela mesma verborréia, o Tomás Torquemada vinha onde eu ia na televisão, ia me chatuir, e fora do ar ele era uma velhazinha, mas dentro do ar ele estava pago para isso. Bom, deixa para lá, então é o seguinte, agora eu vou pedir para a bênção. E como eu tenho obrigação obediente ao meu pai a reaparecer sempre, então nós teremos muitas ocasiões de nos encontrar. Antes de pedir ao pai a bênção, eu vos digo, ainda que sob o rugir das grosseras humanas e inumanas, eu vos exorto uma vez mais, ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com o vosso sorriso. Aproximai-vos, concedei-lhe a amizade. Eu não vou falar mais agora. Eu ia falar, mas para por aqui mesmo. Um outro dia eu vou falar. Cansei sim também. Eles me fazem perguntas tudo muito rápido. Sim. São muitas perguntas. Pois é, tudo muito rápido. Então, vamos ter um outro dia para conversar melhor, para novas perguntas, tá? Então, por hoje, eu vou pedir ao pai a bênção. Quem quiser participar da bênção, coloca o mundo assim. Eu vou pedir ao pai, olhos abertos, e ele vos abençoará soberanamente. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos até breve e até sempre. Lembrem-se do Senhor. Peçam para o Senhor no quarto, a porta fechada, com gente sem medo. Tenham todos